Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para você que é um produtor rural, que é a economia de energia. Vamos falar sobre a energia fotovoltaica, também conhecida como energia solar. E para isso nós vamos visitar duas propriedades. A primeira fica bem aqui no município de Nova Viçosa, às margens da BR-101. E é por ela que a gente vai começar. Vem comigo! Hoje nós estamos aqui na Fazenda Terce, no município de Nova Viçosa, uma propriedade que pegou a onda do momento e aproveitou para fazer um investimento incrível em energia fotovoltaica. Para explicar o que é isso, está aqui ao meu lado o Emerson Lancamer, que é diretor da Infinity Energia Solar, não é isso, Emerson? Isso aí. Então explica para a gente primeiro, energia fotovoltaica, o que é isso? Então, a energia fotovoltaica, né, é uma energia proveniente da radiação solar através do aproveitamento, né, da conversão das placas fotovoltaicas. Esse processo acontece através dessa radiação que está aqui nesse momento. A placa absorve, converte isso em energia agora elétrica, né, de uma corrente contínua, né, uma corrente CC, onde aqui tem tensão e corrente. Aqui são várias strings, né, ou várias mesas conectadas, né, lá dentro do inversor. Lá dentro o inversor faz essa conversão toda, né, da energia fotovoltaica agora em energia alternada, né, que é a energia que nós podemos utilizar. Então vamos devagar, né, que é para quem está em casa poder entender do funcionamento, porque esse é um assunto que está em alta, né? Mesmo os pequenos produtores vêm investindo na energia solar como uma fonte de redução de custos, não é isso? Isso aí. Mas explica para a gente em detalhes como é que funciona. Quando a gente fala em placa, né? É uma placa desse tamanho ou que a gente tem duas, numa mesa dessa aqui a gente tem duas placas, como é isso? Então, eu vou explicar o processo então por inteiro, né? Isso. Desde a implantação, o posicionamento das placas são muito importantes, todas as placas têm que ser, né, se possível, ser direcionadas para o norte. Essa inclinação também não é por acaso, né? Necessita de uma inclinação em 17 graus aqui na nossa região, para um melhor aproveitamento. 17 graus aqui na nossa região. Significa que se a gente for para uma outra área aqui no estado da Bahia, por exemplo, a angulação da placa ela é diferenciada? Ela é diferenciada também. Então não é uma coisa padronizada? Não, padrão não. Ela varia de local para local, né? Cada projeto é um projeto único, né? Que tem que levar em consideração essas características locais, né? De inclinação, posicionamento, sombreamento e por aí vai. Então aqui no extremo sul, 17 graus voltados para o norte? Para o norte. Por que isso, né? O sol nasce do leste para o oeste, então a gente busca o melhor aproveitamento, né, do sistema fotovoltaico. E falando nessa movimentação do nascer ao pôr do sol, é verdade ou é mito que as placas elas precisam se movimentar como um girassol, vai acompanhando o movimento do sol durante o dia? Então, existe esse sistema, né? Se chama seguidor, né? Ele é móvel. Ele geralmente, essa posição agora se inverte, ela fica para o leste e vai acompanhando o sol durante todo o dia até o oeste. No final do dia ele retorna ao estado inicial, daí em diante para o outro próximo dia já continua o ciclo. Então ela só faz um balanço, né? Não faz um movimento rotativo, não, como a gente imagina. Só um movimento de leste para oeste. Então no né? caso, se fosse o caso dessas placas aqui, elas estão posicionadas para o lado de cá, elas iriam se inclinar para o outro lado. Do leste para o oeste, né? Uhum. Então fala mais um pouquinho aqui como é que funciona, né, especificamente essa captação. Essas placas, aqui é o que? É uma tela de vidro? É fibra de carbono? Essa placa, a composição dela, existe essa película de vidro, né? E isso aqui, a película de vidro é mais uma proteção. E aqui dentro fica a parte todinha da composição, né, química da placa para conseguir ter essa movimentação, essa geração do elétron, daí surgindo a corrente elétrica, né? E aqui eu estou vendo mais de pertinho, depois eu vou pedir para Davi dar um
um close aqui, uma imagem mais fechada, são várias células nessas placas. Qual a importância, né? Por que ela não é inteira? Por que ela é dividida? Então, são várias células e essas células são responsáveis para entrar na parte química aí, né? Aqui nós temos átomos e temos camadas vazias, né? Com essa movimentação de camadas de um átomo para uma camada, para a gente fala buraco também, vazio, há uma movimentação, daí surgindo a corrente elétrica, né? Então precisa ter esse vazio, né, esse vácuo, para que haja essa movimentação elétrica. Né? Existe aqui uma composição, é dopado esse material para quê? Para você ter um átomo a mais ou a menos na camada, né, elétrica, para poder ter o surgimento da corrente. Agora, Emerson, fala pra gente, na hora de pensar o projeto feito por um engenheiro, né, um engenheiro eletricista. Na hora de se pensar esse projeto, que tipo de condições o terreno precisa ter? Porque seria mito que a sombra ela interfere na produção de energia ou não? Com certeza. A sombra interfere, né? Na caso aqui, se a gente simular, nesse momento aqui eu estaria fazendo a sombra nessa placa, e essa placa aqui com certeza diminuiria a potência de geração nesse momento que teria uma sombra naquele ponto, né? É um problema, a gente tem que pensar nisso aí. A sombra gera um ponto quente na placa, esse ponto quente pode vir danificar ou neutralizar até mesmo o funcionamento do sistema, a depender da tecnologia empregada. Isso que você chama de ponto quente significa o quê? O ponto quente é onde você, com a presença da sombra, você aumenta a resistência nesse ponto. Aumentando a resistência nesse ponto, então quanto maior a resistência, né, maior é menor é a geração. E se tem uma resistência muito alta, você tem um ponto quente ali naquele ponto. Certo. Agora vamos falar um pouquinho da estrutura dessa planta, né? Você tem uma casinha ali que seria a casa do gerador, não é isso? É o case, né? Para onde fica acomodado os inversores, a parte de proteção DC e AC, né? E o monitoramento também todo ali dentro. E qual é a importância desse distanciamento, né? Por que ela não está tão próximo ou por trás das placas? Então, nós também pensamos, e todas as empresas também acredito que pensam assim, que quanto menor a distância, né, das placas ou das strings, menor é a perca, né? Você tem cabos aqui subterrâneos passando, enquanto menor a distância de cabo, menor a perca também, né? Agora fala para mim, essas placas que estão instaladas nessa propriedade, elas são placas bifaciais que chama? Essa aqui é uma placa bifacial, né? Ela é monocristalina. Essa placa bifacial, ela tem um aproveitamento melhor, porque ela absorve mais a radiação solar, parte dessa radiação difusa, né? É refletida aqui sob as placas, e ela tem essa capacidade de absorção na parte inferior dela, diferente das comuns, né? Então ela pega tanto a radiação que vem de cima diretamente na placa, como o calor que refrata por baixo. A radiação que refrata por baixo, né? E aí ela consegue também manter ela tem um aproveitamento aí de 20%, segundo os distribuidores, né? Agora, tira uma dúvida, né? A gente tem passado aqui na região dias muito chuvosos, né? Pouco calor, poucos momentos de sol direto, né? Como é que isso interfere na produção das placas? Então, todo projeto, né, a gente pega a conta do cliente, dimensiona a capacidade, né, ou a potência do inversor de placas que será necessária para atender, e as empresas, né, a nossa empresa pensa em trabalhar com uma radiação mínima necessária para que a gente poder garantir para o cliente aquela geração que nós colocamos no contrato. Então, quando a gente dimensiona esse sistema, nós estamos pensando também naqueles momentos de chuva, né, os momentos de inverno da região norte. É tudo pensado, você sabe que junho e julho é um momento aqui que há uma precipitação maior, uma radiação menor, então a gente sempre trabalha com a potência para poder preencher essa parte que às vezes não geraria, né? Uma outra dúvida, Emerson, que é bastante comum quando a gente fala em energia solar, é com relação
ao armazenamento da energia produzida. É possível que um pequeno produtor, por exemplo, que tenha investido nas suas placas, ele possa criar uma espécie de gerador para armazenar essa energia produzida, ou ele tem que jogar direto na rede da concessionária? Existem 2 modelos e hoje 3 modelos já de sistema fotovoltaico. Nós temos o sistema on-grid, né, que é o sistema conectado à rede, e nós temos o sistema off-grid, que é o sistema que utiliza o uso de baterias para armazenar essa energia. Durante o dia o sistema está injetando normal, durante a noite, quando precisar, o banco de baterias entra. E nós temos também o sistema híbrido hoje, né, que tanto injeta na rede, quanto armazena energia, ou então disponibiliza ele naquela parte de necessidade do cliente, né? Certo, então, dependendo de como for montado o projeto, isso vai depender do consumo do cliente, da propriedade. Do consumo do cliente, hoje de linha, né, de transmissão também. Às vezes o projeto fica limitado porque a gente não tem uma rede própria, às vezes, da concessionária da região. Então, em locais que a gente utiliza muito, locais remotos, onde você não tem atendimento da concessionária, você usa o banco de baterias, né? E hoje também já se fala na região, como a gente está falando de agricultura e pecuária, a gente também atende a parte comercial, a parte residencial, mas o foco hoje é agricultura e pecuária. Hoje nós temos sistemas hoje de irrigação, né, que o consumo é alto, às vezes a demora e o tempo, né, de espera de uma nova ligação de rede é demorada. Como a gente trabalha muito aqui com melancia e abóbora, o ciclo é rápido, então já está se pensando em ter essa parte de equipamento disponibilizado para a parte de irrigação, né? Agora vamos falar um pouquinho, Emerson, sobre os cuidados, né, da planta em si. Na hora de escolher a área para se implantar as placas, que tipo de cuidados, como é que deve ser o terreno? Ele tem que ser um terreno absolutamente plano? Como é que é isso aí? Então, a gente trabalha com vários modelos e várias áreas diferentes, né? E também tipo de solo. Então hoje, se a área não for adequada, a gente trabalha com terraplanagem, né? A preocupação nossa hoje é essa parte de posicionamento, inclinação, sombreamento, né? Que você tem que pensar nessa parte de distanciamento entre uma mesa e outra, porque uma mesa dessa às vezes pode ser um problema se não pensado para sombreamento da próxima placa. Aproveitamento da maior área possível, que se você pensa em distanciamento, inclinação, posicionamento, você consegue prever o sombreamento. Então essa mesa aqui nunca vai fazer sombra naquela mesa de lá. E a parte de sombreamento, né? Você tem que pensar no crescimento de árvores, né? Que a gente pensa num sistema sustentável, depois você não pode pensar em cortar árvore para poder, né, aumentar a eficiência. Então você tem que pensar tudo isso aí, se não tem árvore próxima, construção, então o lugar adequado é isso aí, e a rede, né? Então seria um local que tivesse próximo da rede já implantada da concessionária, certo, que não tivesse árvores nativas, né, e que tenha uma boa área para se pensar no distanciamento entre uma placa possível, né, e outra. Agora falar um pouquinho sobre a questão da manutenção do terreno, da limpeza do terreno. Porque a gente está aqui, gente, estamos gravando num dia de sol, graças ao nosso bom Deus, deu uma estiada aqui na região, mas a gente vem vivenciando aí mais de 10 dias de chuvas intensas. Então, automaticamente vai nascer capim, vai nascer mato em todas as áreas, tanto dos plantios como aqui das placas. Então, qual a importância de se manter, Emerson, um terreno sempre bem arado, sempre bem limpo? Então, essa é uma preocupação muito grande, né? Você vê que com esse tempo intenso aí de chuva, você vê que o capim vem bem rápido, né? Então a gente sempre, quando dá um tempo e quando faz uma programação, vem aqui fazer lavagem de placa também, que é importante, mesmo que o lugar sendo uma área rural, tem poeira, então a gente tem que evitar o acúmulo de sujeira nisso aqui para você melhorar a eficiência do sistema e prolongar a vida da placa. Roçar, né, que a gente recomenda sempre roçar. Se caso aplicar herbicida, ter uma pessoa nossa sempre acompanhando para evitar a contaminação das placas, né, que é muito importante. E vários projetos nós trabalhamos com areia ou então brita. Esse projeto aqui mesmo vai ser concluído quando a aplicação da areia branca. Por que areia branca? Porque se é uma placa bifacial, o branco reflete parte dessa energia que é refletida e absorvida nessa placa.
Então existe todo, vamos dizer assim, toda uma matemática, toda uma logística para se colocar uma planta de placas solares numa propriedade. É, isso aí que a gente vinha conversando, né? A gente vende o sistema solar, né? Toda empresa tem que pensar não só em colocar para gerar e chegar à primeira conta de 100 kW, né? No caso trifásico, mas isso aqui você tem que pensar que vai ter uma vida útil de 25 anos. Então o cliente precisa desse atendimento aí, essa pós-venda que é muito importante, né? E não para por aqui. Isso aqui vai até 25 anos aí, pelo menos, que a gente espera, né? Então, para manter a saúde das placas, essa limpeza, a lavagem das mesas acontece de quanto em quanto tempo? Então, isso aí depende do monitoramento nosso, a gente consegue ver se a eficiência do sistema, como é que está, se está equilibrado do jeito que a gente pensa, né? Esse sistema que é todo monitorado, placa por placa, a gente consegue ver temperatura, tensão e corrente, placa por placa. E em qualquer momento que a gente vê uma discrepância nesses valores aí, a gente vem aqui fazer um acompanhamento local e daí em diante a gente toma a decisão de fazer a lavagem, né? Deixando claro que a lavagem é somente água e uma vassoura que a gente tem especial para isso. Não usa nada de detergente, de sabão, porque você pode contaminar também a placa, né? E pronto. Então tem que tomar cuidado com os abrasivos, ainda que um detergente considerado neutro, ele pode ser um abrasivo, pode corroer aí danificar, né? Ou alterar a estrutura da placa, né? Agora vamos falar um pouco, Emerson, sobre o mais importante que o pessoal em casa está esperando. Custos, né? Qual é o custo para primeiro, qual é a planta mínima que se pode trabalhar numa propriedade e qual é o custo disso? A partir de quanto é o investimento inicial? Então, o custo é relativo, depende de cada cliente, né? Depende do consumo de cada cliente. Para a nossa empresa, um cliente que utiliza 4 placas, né, até infinitamente, é o mesmo cliente, é o mesmo respeito, a mesma atenção. Então, assim, cada cliente tem uma geração diferenciada do outro, é quase que impossível você geralmente fazer um projeto que coincide com o outro, porque, igual eu te falei, varia muito, posicionamento, às vezes você tem que compensar com placa e tal. Mas aí depende muito da conta do cliente, entendeu? Varia muito. Certo. E vocês têm parceria com algum banco para facilitar o financiamento? Tem. Ou só trabalha com pagamento direto? Não, a gente trabalha com várias modalidades, né? Nós trabalhamos, no caso, com recurso próprio, a gente instala a usina para o cliente e a gente consegue parcelar ela em até 12 vezes sem juros. Nós trabalhamos também com o Sicoob, né? Que é um parceiro nosso. Nós trabalhamos também com o Banco do Nordeste, né? Os dois bancos hoje que mais nos atende na região é Sicoob e Nordeste, né? O Banco do Brasil tá começando a caminhar, a Caixa Econômica também começando a caminhar, mas os dois que já tem fluidez, né, no processo são esses dois. E como é que é essa relação de vocês com o Sicoob? Com o Sicoob é muito boa, tranquila, rápido o projeto, né? Todos os clientes também geralmente já são clientes do Banco do Sicoob. Então é muito rápido, tá? Falando em rapidez, eu tenho uma propriedade, procuro vocês vão lá, fazem análise, qual é o tempo, né, para instalação das placas numa propriedade? Boa pergunta. A nossa empresa só instala depois que nós já temos o parecer de acesso na mão, né? Como eu vinha falando que a gente... Parecer de acesso. Vamos devagar que o pessoal que está em casa precisa entender. Né? O que é esse parecer de acesso? Parecer de acesso. Parecer de acesso é a documentação que a Coelba envia para o nosso e-mail, falando que a rede está pronta para receber aquele sistema solar, né? A potência instalada, transformador adequado, e aí vai. Aquele parecer de acesso, vem a condição aprovada, pronto, a gente sabe dali em diante a gente pode instalar. Nós só instalamos assim, porque a nossa preocupação não é vender placa, né, solar. Eu vinha conversando isso aí. A preocupação nossa aqui é vender um sistema eficiente, sustentável e que vai gerar renda para o nosso cliente em forma de economia. Então a gente só instala depois do parecer de acesso na mão. Então vocês trabalham em consonância com as concessionárias de energia local? Sempre tem que ser. Porque no caso Coelba, né, Bahia, ela que é responsável pela rede, ela que tem que dar esse parecer. A gente manda a parte todinha de ART,
diagramas unifilares, memorial descritivo, tal, formulário de solicitação. Então ela analisa todo equipamento que entra no portal tem que ser certificado pelo Inmetro. Se não for, não é aprovado. Daí em diante eles analisam, vê que está todo bem dimensionado, cabeamento, disjuntores, daí é o passo inicial para a gente poder implantar a usina no cliente. Ok, Emerson, agradeço, né, esses seus esclarecimentos iniciais. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações para vocês, que a gente vai numa outra propriedade para a gente mergulhar mais nesse universo da energia solar. Então, gente, a gente já está aqui na outra propriedade que o Emerson nos trouxe. E aqui tem um diferencial, né, Emerson? Vocês fizeram um projeto também pensando no bem-estar dos animais. Fala um pouquinho dessa fazenda, desse projeto. Então, a nossa empresa pensou nessa integração aí, né, de eficiência energética e bem-estar animal, né, que todas as vacas chegam aqui, isso aqui era muito sol e a gente precisa de sol. Então nós desenvolvemos essa estrutura juntamente com um engenheiro mecânico, daí instalamos essas placas aqui para atender a necessidade energética da fazenda, né? Com a fazenda 100% hoje orgânica e sustentável, né? Captação de água e geração de energia para o consumo local e das outras unidades consumidoras do nosso cliente. Então, um dos diferenciais, né, que é importante a gente deixar claro para você que está em casa, a gente viu lá na outra propriedade as mesas no chão e aqui nós estamos com elas lá em cima, funcionando como um teto solar. Isso aí, serviu de proteção, né, para a radiação solar para o gado, né, dar um bem-estar, e já aproveitamos toda a estrutura para colocação das placas, né. Essa fazenda hoje, como eu já falei, ela é autossuficiente, né, tanto em água como em energia, e gera a sua própria energia para as outras unidades consumidoras também do nosso cliente. Então, qual é o diferencial, Emerson, de uma forma mais objetiva, da gente montar uma planta com as placas no solo e uma planta com as placas numa superfície mais alta, como o teto de uma indústria ou de um galpão, por exemplo? Então, assim, a gente buscou também mais uma vez aqui o posicionamento para o norte, né, com inclinação também aí chegando aos 17 graus. E a vantagem aqui em relação lá à estrutura de solo é essa, a gente buscou o conforto animal também para o cliente, né? Então, atendemos a necessidade e também vimos a necessidade do gado em ter um sombreamento. Então, essa é uma diferença de quando e como fazer uma estrutura de solo ou outro modelo de estrutura, né? Depende muito da aplicabilidade do cliente, a área também, né, de disponibilidade de terra, que você vê que a gente fez um aproveitamento de um local que não teve, não utilizou outras áreas, né, de pastejo, então era o local ideal, próximo ao transformador, né, próximo à rede da Coelba, então assim a perca também é desprezível, né? Muito bem, então dá pra gente unir o útil ao agradável. Um diferencial dessas placas, agora vou te fazer uma pergunta difícil. Essa também, ela é bifacial ou não? Não, essa aqui é uma placa monocristalina, né, que não é ainda bifacial, que na época ainda não tinha surgido. Essa usina aqui tem mais ou menos já uns 3 anos, né, que foi instalada, atendeu a necessidade do cliente, o cliente gostou e agora já está pensando também já em expandir, que a gente deixou toda a infraestrutura pronta para receber mais placas, entendeu? Então, conta pra gente qual é o diferencial, por exemplo, a gente viu lá na outra propriedade, as placas bifaciais, ela utiliza da refração, até por uma questão de proximidade do solo, da refração da iluminação e do próprio calor também na produção de energia. Como é que isso funcionaria numa estrutura com uma distância tão grande do solo para o teto onde estão implantadas as placas? Então, aqui poderia ser utilizado tranquilamente também a bifacial, né? Porque aqui dentro a gente sente, né, a radiação, então a gente também tem uma parte dessa energia refratária aqui
nesse ponto. Seria muito bem aplicada, né? A intenção do cliente agora é expandir, já vamos usar essa nova tecnologia também agora na ampliação. Então, no caso, para aplicação das placas bifaciais, a distância do solo não interfere? Não interfere. Haveria uma perda apenas pela proximidade? Não, a pela perca aqui dissipação também é desprezível. Né? A perca aqui é desprezível, tem uma vantagem aqui em relação de lá, você vê que é a ventilação, né? É um lugar mais arejado, então aumenta também um pouco aqui a eficiência do sistema, né? Porque, como eu te falei, a placa é um diodo, né? Temperatura é diferente então, de radiação. Vamos lá explicar para quem está em casa o que é um diodo. Então, o diodo é um componente, né, eletrônico, muito utilizado na eletrônica e analógica, que, se comparado a uma placa, aí muita gente, isso aí vai ficar aí uma questão que pouca gente fala. A placa, a depender da temperatura do local que é instalada, a placa se comporta como um diodo. Ela satura, né? Ou o diodo satura, e vamos falar assim de um modo bem fácil do pessoal que está nos vendo entender. Ela dilata, ela abre, e quando a temperatura inicial ou a temperatura normal dela de trabalho volta a um range, né, de temperatura, ela volta a trabalhar tranquilamente. Então, assim, temperatura é diferente de radiação, entendeu? A placa solar trabalha com radiação, não com temperatura. Então, instalar uma placa num ambiente muito quente não é bom? Não é bom. Locais que tem a temperatura muito alta, a placa se comporta, né, muito diferente da nossa região aqui, que tem um clima bem ameno, bem ventilado. Então, temperatura alta não é muito bom para uma placa solar. Então, nós precisamos de radiação. Então, temos de hora sol, né? Então fica a dica aí, viu, gente? Você que acha que porque você estamos falando Nordeste, né? Mora num lugar muito quente, vai investir na energia solar com esse pensamento, fica aí a dica. Temperatura é diferente de radiação. Nem sempre um ambiente muito quente vai dar a radiação mínima necessária, né? Ou então chegar a um ponto de saturar, né? E aí prejudica a placa. A placa diminui a eficiência, mas depois ela retorna a geração dela normal, automático, tá? Então, qual é o tempo médio, Emerson, de garantia, vamos dizer assim, ou de vida útil de uma placa solar? Então, todos os equipamentos que nós fornecemos hoje para o nosso cliente tem uma garantia pelo distribuidor, né, de 25 anos, chegando até 30 anos hoje já em placa, né? Existem inversores que têm garantia de 15 anos, né? Existem inversores que têm garantia de até 25 anos, né? Garantia estendida. Então, assim, nós nunca tivemos problema com inversor nenhum, né? Com problema de troca e tal, porque é um equipamento que foi muito bem pensado e já tem, não sei, mais de 30 anos já funcionando. Então, assim, tem a garantia, né? Que é normal, todo equipamento elétrico, eletrônico, ele pode sofrer um dano, né? Querendo, não adianta a gente... Né? Isso aí pode vir um defeito de fabricação, um problema climático, um problema de sombreamento que possa causar uma diminuição dessa geração e causar um ponto quente que a gente falou, no caso do sombreamento. E aí sim, se caso tudo correr bem, 25 anos, 30 anos tranquilo. Dependendo da empresa também que está fazendo seu projeto, já pensa nessa parte toda de manutenção e na parte já de troca, né, de equipamentos, assim, com cronograma correto para que o cliente também não tenha problema financeiro, né? E que possa ser comercializado essas placas para outros clientes, para bombeamento e vai. A gente poder ir atualizando o sistema do cliente. Então, Emerson, diante de tudo isso que você nos mostrou, uma coisa que me chama a atenção minha propriedade está produzindo energia e eu produzo um excedente, né, que ele é simplesmente devolvido para a rede da concessionária? Fala um pouquinho para a gente. Então, boa pergunta essa aí. Toda a energia gerada aqui na usina do nosso cliente, ela é utilizada instantaneamente aqui, né? No caso de uma lâmpada, ligou, está absorvendo e parte dessa energia é direcionada para o medidor bidirecional. Esse medidor bidirecional, ele conta a energia que você consome e conta também ou mede a energia que você injeta. Essa energia fica disponibilizada no sistema Coelba durante 5 anos, né? Mensal, né? O mês agora de dezembro, então daqui 5 anos esse mês de dezembro desaparece. Mas quando é bem calculada e quando a venda nossa também não acaba aqui, quando a gente faz a ligação, a gente monitora o cliente, preocupa com esse excedente, onde é que a gente pode jogar,
como é que funciona isso? O cliente tem que ter uma unidade consumidora em qualquer local da Bahia, tá? Ou qualquer local onde a concessionária atenda. No caso do Espírito Santo, a EDP atende Espírito Santo e São Paulo, então eu posso fazer uma usina no Espírito Santo e mandar para São Paulo. No caso aqui, Bahia, Coelba atende a Bahia, então eu posso fazer uma usina aqui. No caso aqui do proprietário dessa fazenda, se tivesse um apartamento em São Paulo, em Salvador, eu poderia enviar, eu colocar essa unidade consumidora lá também como parte dessa usina aqui dele, entendeu? Nós temos clientes que, por exemplo, fizeram usina em Teixeira e tem apartamentos em Vitória. A gente faz essa em Vitória da Conquista. Em Vitória da Conquista. Então a gente faz essa distribuição do consumo dele de acordo com a produção da usina, entendeu? É proporcional à usina. Então aí aparece vários clientes perguntando quantas unidades consumidoras eu posso colocar na minha usina. Depende da produção que você tem. Se você tem 10 unidades consumidoras e produz 1000 kW, se cada uma consumir a mesma coisa, então 100 kW para cada uma. Se você tiver 10.000 tem excedente, você pode ter várias unidades consumidoras. E isso tudo acaba gerando uma economia. Uma economia, né? Que a intenção do nosso projeto é o cliente hoje pagar sua taxa mínima, né? Por exemplo, o padrão monofásico hoje está em torno aí de 15 até 25 kW, o padrão trifásico a 100 kW, né? Então, gira em torno aí de uma taxa mínima do padrão trifásico de 115 a 130 reais. Então, é sempre um bom investimento. Muito bom investimento, o playback é muito bom, né? Se comparado ao eucalipto, café, gado, nada produz igual um sistema fotovoltaico. Agora fala um pouquinho pra gente do sistema de recepção, né? Dessa energia aqui, que a que foi montada para essa estrutura é um pouco diferente da que foi montada lá naquela primeira propriedade que a gente teve, né? Porque lá a casinha estava fora e deslocada da planta. Aqui ela foi pensada de uma forma diferenciada. Fala um pouquinho para a gente disso. Sempre pensando em estrutura, infraestrutura e economia para o cliente, né? Aqui nós já tínhamos um local que daria tranquilamente para ser instalado inversor, bem fechado, bem arejado, próximo ao padrão medidor, que isso é muito interessante, né? Menor perca, como eu falei, menor distância, menor perca, né? Então, assim, depende muito do local e depende muito da acessibilidade também. Na região não temos problemas de furto, né? Que a gente não comentou ainda, porque aqui não se vê falando em furto de placas, mas você já tem que pensar nisso aí também, né? Mesmo que todo o sistema nosso é monitorado, via câmera, via sistema do inversor, mas a gente tem que ter esse pensamento sempre também, né? De segurança acima de tudo. De segurança acima de tudo. Até pensando na proteção do ser humano que está aqui em volta disso, né? Que é a nossa preocupação principal, é o bem-estar também do operador que trabalha aqui, descarga elétrica. Dá choque na estrutura, não pode dar choque. Se estiver dando choque, dando alguma descarga, está errado. Procure seu engenheiro e manda verificar urgente, porque placa não pode ter descarga elétrica nenhuma ali em contato com o nosso operador, com o nosso, no caso aqui do pessoal que tira leite, né? Entendi. Então, fica uma dica para você que já fez a sua instalação, se você percebeu que a sua planta está ali dando choque, está dissipando energia de alguma forma, é bom entrar em contato com o pessoal da manutenção. Então, Emerson, eu vou te agradecer muito por esse passeio, né? A gente poder apresentar essas duas estruturas tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão similares, né? Porque trabalham com a energia fotovoltaica, mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, o pessoal que tem interesse em conhecer mais, né, dessa energia limpa, né, energia aí do novo século, vamos dizer assim, e te agradecer, né, por esses esclarecimentos, para a gente poder ter contato com esse universo também. Então tá, nós estamos à disposição aí. Vocês vão ter nosso contato lá, né, no site também, no YouTube. E é um prazer estar aqui com vocês, fiquei muito satisfeito de ter uma empresa hoje, né, a Brolhos Rural aí, já conectando o homem do campo e eu que gosto desses programas rurais aí, principalmente no final de semana que a gente tem. E sabendo que é aqui da nossa região, né, então informar o povo, informar o produtor, isso é muito bom. Eu gosto muito dessa parte de comunicar e divulgar, né, o que tem tecnologia hoje
para melhorar, né, a vida do homem do campo. Com certeza, e nós estamos aqui justamente para isso. Então, Emerson, mais uma vez te agradeço. O Abrolhos Rural e a TV Abrolhos estão sempre de portas e corações abertos para vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!